sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode, o podcast que vai te ajudar a trazer para você dicas, orientações, insights para você aplicar no seu negócio. E além do mais, trazer vários convidados para contar a sua história, para também te inspirar, mostrar que você também pode empreender, pode prosperar o seu negócio, fazer o seu negócio crescer cada dia mais. É uma produção, né, da P2B Contábil, com uma contabilidade digital, especialista em micro e pequenas empresas, com a direção do Juliano Mexerica, aqui no Caseb, com a participação do César aqui, né, César? Somos nós. Seja muito bem-vindo, César. E César, apresenta para nós aí o nosso convidado aí de hoje. Bruno, hoje eu tenho assim a grata satisfação, né, de trazer para bater um papo conosco aqui um irmãozão nosso, já acompanha a nossa história e a gente acompanha a história deles há muito tempo, que é o Marcelo Abreu, da Clube 21. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Poxa, César, que honra! Então, bicho, para nós vai ser um prazeraço ter você aqui com a gente. Uma honra. Acho que a gente está na luta há tanto tempo, né? De várias palestras, estudos, Exato. De Sebrae colega, de muitos projetos. É uma honra estar aqui nesse podcast. Cara, e o nome de vocês é incrível. Eu queria deixar registrado aqui que Você Pode é um nome muito sugestivo e estamos aqui para compartilhar um pouquinho da experiência, enfim, um pouquinho da trajetória, né, das empresas, e acho que acho que todo empreendedor deveria fazer isso mais, assim, trocar experiência, trocar ideias, pra gente aprender junto. Porque acho que o começo é sempre muito difícil para todos, né? Isso, E é esse o objetivo nosso aqui, Marcelão, a gente trazer, inclusive, assim, para realmente desmistificar, né, cara, aquele glamour, né, das pessoas que estão do outro lado, né, que olha para o empresário e acha que é um céu de estrelas, não é? Só alegria. Então, assim, para realmente contar a história, né, ver quais são as estratégias, né, como é que vê esse desafio mentalmente, como é que trabalha, né, a cabeça, coração, tudo, para que a empresa dê certo, né? Exatamente, assim, depois que a gente decide empreender, é como se fosse uma cachaça, a gente gosta muito, quer sempre, e qualquer coisa que a gente vê na rua, a gente quer criar um negócio novo, né? Tudo vira oportunidade, isso aqui eu poderia colocar no meu negócio, isso aqui eu vi nessa cidade, vou trazer pra minha, né? Então é muito disso. Então né? É fato, né, Marcelão? Quando a gente, por exemplo, né, a gente tem esse olhar, né? Quando você olha para um lugar que está chovendo, você vê um lugar para vender guarda-chuva. Exatamente. É isso mesmo, né? Isso é fato, então, né? Tudo a gente quer transformar numa oportunidade. Ou então olha para um serviço que não está sendo tão bem prestado. Poxa, esse cara podia fazer isso e tal. E muitas vezes a gente nem olha internamente para o nosso negócio. A gente tem falhas no nosso negócio, a gente gosta muito de procurar e olhar o negócio dos outros, né? Legal. Marcelo, conta aí, como é que a 21 chegou em Passos? Como é que você chegou em Passos? Você é de Passos, não? Sou de Passos, né? Eu com um pouco mais de 17 anos eu saí daqui, fui fazer uma faculdade em Ouro Preto, federal de lá, e fui fazer um curso que não tem muito a ver com a minha área hoje, mas que eu sou apaixonado, né? Fiz um curso de turismo lá, na Faculdade Federal de Ouro Preto. Olha só. Fiquei lá por 4 anos, e logo depois que saí de Ouro Preto fui morar em Brasília. Eu passei num estágio lá e acabei indo para Brasília. Lá também eu consegui uma outra formação, que como eu já vim de Faculdade Federal, eu acabei adentrando no curso de Economia e fiz uma outra graduação lá na Universidade de Brasília, né? Sei. Mas a bagagem do tempo que eu trabalhei em Brasília, eu fiquei quase 7 anos em Brasília, então eu pude percorrer muitos estados, viajei pra caramba, assim, porque era do segmento de turismo, e aquela coisa de empreender começou a nascer ali. A gente olhava e via coisas legais em algumas cidades, como do Porto de Passos, falei, poxa, isso aqui acho que ficaria legal lá em Passos. Só que ainda estava como consultor, né? Eu trabalhava no Ministério do Turismo e olhando aquilo de uma forma um pouco distante ainda. Só que depois eu comecei a viajar muito. Muito, e aquilo ficou um pouco cansativo. Eu não tinha namorado, não tinha tempo para estudar mais, e eu viajava pra caramba, assim, só a trabalho. Certo. Eu falei, poxa, até quando será que eu aguento essa rotina? Foi quando eu comecei a olhar com muito carinho para a parte do empreendedorismo. Poxa, e se eu tivesse meu próprio negócio? Talvez fizesse sentido disso, né? Entendi. E eu sempre gostei de prática esportiva também, de atividade física, e sempre, como eu ficava muito tempo viajando, sempre buscava treinar em algumas academias onde eu estava. Ou tentava correr, ou fazer uma atividade, porque senão eu ia atrofiar praticamente, digamos assim, né? E aí eu comecei a conhecer algumas academias muito legais. E foi quando surgiu a ideia da Clube 21. Falei, poxa, cara, acho que Passos merece um equipamento melhor do que está a hora colocado lá no mercado local. Né? Hora ou outra você vinha para Passos. Hora ou outra. Sempre meus pais estavam aqui, né? Sim. Hoje meu pai é falecido, mas minha mãe ainda continua aqui e tal. Minha família toda daqui da cidade. Legal. E sempre vinha para cá. E comecei a flertar com a questão do empreendedorismo. Um tempo depois eu fui morar no Rio.
Sei. Trabalhei na Fundação Getúlio Vargas e tal. E coincidiu que na época o Rio foi sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Os aluguéis dispararam. Sei. E eu ficava uma semana no Rio, 3 semanas viajando. Uma semana na cidade, 3 semanas viajando. E começou a não fazer sentido. Falei, poxa, eu pago aluguel pra ficar uma semana aqui. E eu negociei com minha chefe. Falei, Cris, eu vou voltar pra minha cidade. E aí meu aeroporto base passa a ser Ribeirão Preto e eu passo a tocar meu trabalho de lá. Dá certo? Falei, Marcelo, dá certo. Tá certo. E foi quando eu comecei essa ponte. Aí eu já estava aqui na cidade, estabelecido, aquilo começou a fazer sentido para mim. Sim. E foi quando a gente começou a estruturar as ideias em relação à academia. Um pouco antes disso, eu e o Henrique, que também formou lá em Ouro Preto, nós não somos contemporâneos, a gente formou em épocas completamente distintas. O Henrique é mais novo que eu formei em 2004, acho que o Henrique formou em 2010. E sempre a gente encontrava nas festas da República. Ouro Preto tem uma tradição muito grande, então a gente sempre encontrava nessas festas lá. E aí foi quando também o Henrique também ele é farmacêutico, trabalhava na drogaria, e falou, poxa, Marcelo, minha rotina tá muito pesada e tal. Eu também tenho essa questão do empreendedorismo. Falei, poxa, quem sabe a gente não começa com uma franquia? Então, um pouquinho antes da academia, a gente abriu uma franquia de depilação a laser. Que era muito comum em grandes centros. A depilação aqui só médicos traziam as máquinas, era uma tecnologia nova e as sessões eram muito caras. E essa era uma franquia que oferecia a sessão lá, 50, 60 reais. E quando a gente trouxe essa franquia para cá, como a gente já não tinha uma veia ainda de empresário muito aguçada, né? Então a gente acabou que a gente aprendeu muito. Você estava com um pé num barco, outro com um pé num barco, num barco. Você trabalhava e tinha uma franquia. Foi uma transição de carreira. Então é uma coisa que se tem um ponto que eu sempre recomendo a todos, é a transição de carreira. Então se você já tem um emprego e tal e que decide empreender, você não precisa pular totalmente de um barco e se jogar no outro, né? Correr um risco muito grande. Então você pode ali, aos poucos, fazer uma transição. Começa a estudar um novo negócio, faz modelagem. Modelagem é uma coisa que eu gosto muito também. Olha para quem já faz aquele negócio seu, em cidades que são parecidas, vai lá, visita, conversa com os proprietários e começa a formar a sua opinião. Mas vamos lá. Então a gente começou a fazer essa transição de carreira. Eu estava ainda trabalhando com o Ministério, com a Fundação Getúlio Vargas como consultor, e já com a questão dessa franquia que já estava engatilhada. Então a gente começou a trabalhar e gostar muito do negócio. E o Henrique foi o primeiro a abandonar o barco. Eu ainda continuei no Rio, né? O Henrique, acredito que boa parte conheça aí, é meu sócio em todos os negócios que a gente tem junto, em várias coisas. E ele saiu da drogaria de São Paulo. Saiu e aí dedicou efetivamente à clínica. E logo depois, a veia empreendedora começou a reinar. Então, já que a gente tem o primeiro negócio, vamos ver para o segundo, né? E eu viajando, falei assim, Henrique, temos uma cidade parecida com Passo, que temos academias muito legais, e Passo não tem nada disso. Eu acho que a gente parou no tempo. O que você acha? Eu falei, Marcelo, eu treino desde meus 15 anos. Se você topar, vamos fazer. O Henrique é treinado também, né? O Henrique treinado, é fortão, né? Ele deve ser mesmo desde a época de adolescência, né? Exatamente, ele treina pra caramba, assim, conhece. Ele falou, Henrique, mas eu não conheço nada. Ele falou, não, eu entendo dos equipamentos, do negócio a gente vai ter que estudar. E foi quando também a gente começou a estudar muito, a fazer a famosa modelagem. Legal. Então a gente foi para Varginha, Pouso Alegre, eu ainda continuava a viajar pela FGV, então cidades muito parecidas com Araraquara, São Paulo, Nordeste, enfim, para vários destinos a gente foi e eu fui conhecendo academias. E a gente foi tirando um pouquinho de ideia de cada um desses lugares, para ver o que fazia sentido para a realidade de Passo e o que não fazia. Uma modelagem mesmo, então, né? Vocês fizeram modelagem muito bem desenhada e planejado. Esse estudo ele durou mais de um ano. Olha, mais de um ano. Visitando a unidade e fazendo curso de gestão de academias. Então a gente tentou se aprofundar naquilo que a gente estava falando. Perfeito. Porque se eu decido lá, vamos abrir uma academia. Uma academia ela começa com quantos alunos? Zero. Precisa de quantas esteiras? Uma esteira atende quantas pessoas? Perfeito. Então era um número que a gente não tinha. Quais os espaços, né? Eu preciso de uma academia para 200, 400, 500, 600 metros quadrados? Sim. Nesse espaço, eu preciso comprar quantos equipamentos? Quantos equipamentos de perna? Quantos de braço? Quais equipamentos? Quais atividades coletivas eu tenho que ter? Então, são números que a gente não tinha, efetivamente. Então, a gente foi estudar e conversar com vários donos de academia e fazer alguns cursos de gestão. Legal. E foi aí que a ideia foi amadurecendo. E nisso a gente decidiu optar por criar a Clube 21. E muito do nome da Clube 21 fala um pouco da história dela. Que a gente trouxe 21 novidades que não existiam em nenhuma outra academia aqui. É claro que eu não vou me lembrar de todas,
né? Eu ia te perguntar. Já te de adiantou. onde surgiu a Clube 21? A ideia do nome Clube 21 tem dois significados. A ideia é, primeiro, clube, que a gente quer um lugar onde as pessoas possam se encontrar e se conhecer. E hoje é uma realidade. As academias são ótimos espaços para relacionamento. Às vezes uma pessoa muda para a cidade, então ela vai para academia, ela vai conhecer pessoas, ela vai conhecer clientes. E então é um ambiente assim, de network mesmo, de conhecer pessoas, amigos, namoro. A gente já foi pai de muitos casamentos, já aconteceu até pedidos de noivado e casamento lá dentro da academia, já aconteceram. Daqui a pouco vai ter casamento lá dentro. Legal. E assim, então a gente, esse é uma ideia de reunir pessoas. 21, porque a gente queria trazer muita tecnologia, que as academias daqui ainda não tinham. E então por isso a ver com o século 21. E também a gente pensou em 21 coisas que a gente poderia trazer de diferente. Então vai desde a catraca nossa, que é linkada com o sistema, por exemplo, ela faz o cálculo da idade média das pessoas. Vamos supor que na parte da manhã vai um grupo de mais de idoso. E é verdade, é o fato. Então a idade média puxa para cima. Então a música ela é mais cadenciada, não é tão agitada. Olha só, que bacana. À noite, você concorda comigo que vai um pouco mais jovem? Então a música já é mais animada, um pouco mais alta. Então esse é um tipo de tecnologia que a gente trouxe. Olha só, na muito época, associativo. Exatamente. Na época nós trouxemos, por exemplo, a qualidade de alguns equipamentos com barramento olímpico, a questão do cartão de crédito. Nenhuma academia, 8 anos atrás, aceitava cartão de crédito. A questão do débito recorrente, que é um débito que não bloqueia o limite do cartão. Então, assim, eram inúmeros ar-condicionado. Então, foi a primeira academia, até hoje, somos a única academia com ar-condicionado aqui na cidade. Né? Uma cidade que faz aí beira seus 35 graus em boa parte do ano. Então, hoje ainda somos a única academia com ar-condicionado. Então, são novidades que nós trouxemos lá atrás, que ainda despontam até hoje, né? Sim. Só que a gente não pode parar. Então, muita novidade ainda vem daqui pra frente, né? Coisa boa. Então, assim, Bruno, né? A gente... Como é que é legal, né? A gente trazer o pessoal para contar essas histórias aqui, né? Eu sempre gosto porque ele fala que a gente tá contando mentira. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto importante aí, né? Essa busca de informação quando vai abrir um negócio. A gente tem falado muito disso. Exatamente. Aqui, né? Que é um ponto extremamente importante, que é a modelagem, né? A gente tem comentado muito aqui, sabe, Marcelo, para os MEIs, por exemplo, é o cara que está começando agora, período pós-pandêmico, está querendo começar um novo negócio, né? Querendo sair do emprego, fazer essa transição. Exato. Então, esse momento de modelagem, né? Nós fizemos um podcast outro dia falando sobre isso, né? É um período extremamente importante para ele conhecer do negócio. Sim. Não é? Se ele não conhece do negócio que ele vai entrar, ele está fadado a fracasso. Está fadado a fracasso, né? Outro ponto importante, né? Que é, além de conhecer do negócio, fazer essa modelagem, ter um período de conhecimento, de ambientação com o negócio, né? Não só modelar, mas ele também se ambientar, ter um envolvimento com aquilo ali, né? Saber quais são as dificuldades, os desafios. A academia começa com 0 aluno, né? E quantos equipamentos eu tenho que ter? Né? Exatamente. São perguntas então, assim. E todo negócio tem sua especificidade. Então, se você não estudar e não entender dele, você já surge no mercado sendo um péssimo concorrente. Você já não tem uma penetração tão forte, né? E a gente sempre está tocando aqui nas competências empreendedoras, né, Marcelo? Você é empreteco também, né? Também. 10 anos aí, mais de 10 anos aí de formação. Pois né? Exatamente, né? No Empretec a gente vê tudo isso, né? Então, o planejamento, né? A exigência de qualidade, né? O monitoramento sistêmico de todo o negócio. O Sebrae traz estudos muito contundentes exatamente sobre isso. O índice de mortandade das empresas brasileiras é extremamente alto, especialmente daqueles que não se qualificam, porque existe 2 tipos de empreendedorismo. Ou por oportunidade, ou por necessidade. Boa parte dos empreendedores brasileiros empreendem por necessidade. Puxa, fui demitido, tô sem oportunidade nenhuma, vou abrir alguma coisa. Então o cara tira da cabeça dele que ele vai ser o dono do espetinho, vai abrir um salão de cabeleireiro, que seja, independente de qual área. E ela acaba não se preparando para entrar no mercado. Então, ele acaba indo de qualquer jeito. Sim, e fica refém do mercado demais da conta, principalmente a questão preço. Exatamente. Porque aí ele não tem contra-argumento. Bruno, eu posso estar chutando um número absurdo, mas eu garanto que metade dos empresários hoje não sabe precificar seu produto. Precificação. Não sabe precificar. Às vezes olha só para o concorrente e fala, puxa, meu concorrente cobra 50, eu vou fazer por 45. São 2 erros, né, Marcelo? Acho que isso dá dinheiro, né? É o primeiro erro. E segundo, vou colocar esse preço. Exatamente. Não é? Então é muito pela observação ou pelo feeling. Isso é importante? Com certeza é. Com certeza Mas o estudo e a fundamentação, amparar qualquer decisão em dados, é extremamente importante. Né? Então se você
está empreendendo por necessidade, tira um tempinho para você fazer um planinho de negócio, não confundir as contas pessoais com as contas empresariais. Exato. Então, saber o que está fazendo, olhar para o seu concorrente e falar, esse cara faz isso bem, vai para outra realidade, outra cidade, enfim. Tira um tempinho, um final de semana que você vai com a sua esposa, vai passear e começa a observar. Troca ideia com quem já está fazendo isso há mais tempo. Os outros negócios, né? E tenta estudar, isso é extremamente importante, né? E assim, não troca os pés pelas mãos. Às vezes o cara tem uma pequena reserva, coloca tudo ali, mas se você não tiver o mínimo de estudo, a chance dessa empresa vir a falecer lá na frente, ela é muito grande, né? Então, eu acho que a oportunidade é exatamente isso, você enxergar algo que o mercado demanda e precisa, Exato. mirar, estudar e fazer o investimento. Que é a diferença, às vezes as pessoas ficam meio chateadas de ouvir a gente falando assim, Marcelo, mas é verdade, cara. É a diferença do comerciante para o empresário. Né? Uma coisa é ser comerciante, outra coisa é você ser empresário. Exatamente. Não estou desmerecendo o comerciante, não. E não que ele não vai dar certo. Às vezes, por algum milagre do destino, pode ser que o negócio vai certo. O cara às vezes tem uma habilidade que é tão latente, Exatamente. que é tão extraordinária, que ele vai pra frente com o negócio dele. Exatamente. Mas assim, a chance dele dar errado muito é maior se ele não estudar. Não, se não estudar, não é isso? O empresariado, né, é uma profissão, né, cara? Você precisa de estudar para ser, né? Exatamente. É uma questão que o Marcelo falou, né? Não diretamente, mas tá embutido na fala dele, que é a questão de você começar a responder perguntas. Sim. Acho que é essa que é o processo que ele me falou, que ele relatou ali para nós aqui agora, foi um processo de responder perguntas. Quero montar uma academia. Tá. Tá embutido uma pergunta, que tipo de academia? Qual que é o meu público-alvo, né? Que hora que eu vou abrir? Eu não consigo responder todas as perguntas. O que ele foi fazer? Ele não foi inventar roda. Exato. Ele foi para que vai inventar roda de novo? Vai buscar informação. E é muito disso. Quando você coloca um empreendimento no mercado, você já tem que nascer melhor que o principal player Porque se você for igual, o cara já está lá há quantos anos já entregando. Então você não vai conquistar muitos clientes se você já não chegar melhor do que quem está posto no mercado. Verdade, as entregas precisam de ser maiores. Exato. Né? Exato. Vocês vieram com 21. Exato. Senão não chama atenção. E são inúmeros. Eu vou lembrando de alguns aqui, desde horário estendido. A gente foi os primeiros a funcionar de domingo. Nenhuma academia funcionava domingo. Ninguém trabalhava com planos anuais. Então tudo foram coisas que nós fomos trazendo que no início a pessoa às vezes gera uma estranheza, mas que hoje faz todo sentido, porque eu consigo ter previsibilidade durante todo o meu ano, né? E muito disso é amparado em estudo também. Não é porque é bom para a empresa eu ter uma previsibilidade, é bom para o cliente também, porque a gente tem estudos que mostram, se a pessoa fecha um mês de academia, a chance de desistência é de 87%. Se ela faz 2 meses, cai para 60%. Então, ou seja, quanto mais tempo ela faz, menor ela vai ter chance de desistir. Ou seja, se eu fecho um plano de um ano, a pessoa está pagando, ela vai. Sim. E ela vai ter o quê? Resultado. Isso. Então isso que fundamenta a decisão de planos mais longos. E tem os estudos também do ciclo de permanência, de 9 meses, né? Exatamente. É isso? Tem um lance desse? Então a gente tem o período de duração de cada um, que a gente chama de lifetime value. Então a gente sabe mais ou menos certinho quanto que o tempo aquele cliente vai ficar conosco. Claro que tem uns que passam muito, alguns saem um pouquinho antes, mas a gente tem mais ou menos uma estimativa. Né? Ô César, essa questão que ele falou de entrar no mercado já tem que ter um diferencial. Para mim, sou no sentido, na seguinte situação. Nós, como seres humanos, temos uma tendência... O cérebro, como notou, tem uma tendência a ser preguiçoso. Então, se ele já conhece algo, ele tem a tendência a escolher o algo do que precisar refletir para fazer uma segunda escolha. Exatamente. Então, se ele vai comparar... Você abre uma academia ou qualquer negócio igual o concorrente, eu já tô acostumado com esse. Porque o cara já tá lá, tá 15 anos, já sabe. O cérebro vai na hora, pronto. Pra que eu vou gastar energia exato, aqui? Tá igual? Exato, vou pra cá. E é uma coisa que a gente até trabalha quando a gente faz uma aula experimental ou chega um cliente novo. É exatamente isso. É criar um ambiente amistoso pra não estranhar. Porque às vezes a pessoa ela chega ali, puxa, mas quem que vai me orientar? Com que roupa que eu vou? Esse pessoal fica olhando pra mim. Então tem muito disso. A pessoa, você disse, eu acho que foi perfeita. Ela tá numa zona de conforto que às vezes ela não quer ter uma ruptura ali. Então a gente tenta criar um ambiente amistoso, especialmente na primeira aula. Eu não vou dar um treino espetacular para ela, vou dar um treino que ela se sinta confortável em fazer. Porque se ela assustar demais, ela fala, puxa, cara, eu não nasci por isso aqui. Ainda mais que o primeiro dia tudo dolorido, né? Agora me conta uma coisa, a 21 ela já se triplicou, né? Isso. 63? É um pouco disso. Conta essa história. Na verdade,
a ideia da Clube 21, ela já veio com um posicionamento de atuar no mercado um pouco, né, um pouco não, na verdade o mercado premium, Tá. que é uma academia com um custo mais alto, que teria uma entrega mais alta, voltada a um público menor, ou seja, a gente não queria uma academia lotada, a gente queria efetivamente um valor um pouco mais alto, mas ter uma entrega melhor mesmo pro nosso público, né? E foi exatamente isso que nós nos propusemos e isso que nós entregamos até hoje. Então, hoje a gente não tem uma academia lotada, a gente tem um atendimento muito bacana e a gente entendeu ainda que o mercado ainda carecia de uma academia que tivesse uma estrutura muito boa, grande, mas com um belo custo-benefício. E isso surgiu nos Estados Unidos na década de 90. São as academias low cost, né? Que eu sei que você tem um custo barato, você tem uma grande estrutura, mas você tem um pouquinho menos de serviço. Especialmente as pessoas que já sabem treinar um pouquinho, elas querem pagar um pouco menos, mas tem uma estrutura muito legal. Hoje no Brasil tem uma rede muito famosa, e, sim, ela tem uma penetração global já está presente em mais de 20 países, que é a Smart Fit, com mais de 1.000 unidades espalhadas aí pela América do Sul e América Central. Sei. E nós, não é copiando, mas pegamos um pouquinho da ideia deles de ter uma estrutura muito grande, foi onde surgiu a Live, que é uma academia muito grande, com mais de 1.200 metros quadrados, né, com um custo muito competitivo. Então, ou seja, a gente não quis abrir uma segunda unidade da Clube 21, porque a gente já estava muito bem posicionado e já atendia aquele público. Legal. A gente mudou um pouquinho o nosso drive, vamos atender a esse público. Então hoje aí nós criamos a Live, hoje a Live já tem mais alunos do que a própria Clube 21, né? Olha só. E foi um sucesso, a academia já está com 6 anos já e 6 anos? 6 anos. Uau! Parece que foi ontem, cara. Exatamente. E aí mais recente, o mais novinho da turma, né? É a Clube 21 Sport Center. Essa sim surgiu. Essa manteve então o Clube 21. Essa Exato. manteve o nome original. Manteve o nome, até por conta do público mesmo, que a gente entende que era um público segmento B e A, por conta de uma explosão de um esporte que está enlouquecendo o Brasil, né? Que é o beach tennis. Beach tennis. O beach tennis ele ganhou muita força, é um esporte que surgiu na Itália, mas ele ganhou muita força no Brasil, especialmente durante a pandemia. Então, durante a pandemia, muitos adeptos. Hoje no Brasil já são 2 milhões de adeptos já do esporte, e não para de crescer. Então, muitas arenas aí pipocando ao redor do Brasil. Em Passo mesmo, a gente já tem muitas arenas. Acredito que a gente deva estar próximo aí dos 50 quadros já de beach tennis, né? E eu tinha, na verdade, um afeto com o antigo Clube dos Médicos, né? Eu cresci ali dentro daquele clube, tinha vários amigos que ali frequentavam, e eu tinha uma coisa muito forte com o clube. Sei. Até porque é localizado praticamente em frente à casa onde minha mãe mora até hoje, e eu vi aquele clube fechado. Olha. E aquilo me incomodou demais. Poxa, um clube com um espaço tão grande, praticamente central, são 8.000 metros quadrados e ele fechado. E aí foi quando a gente conversou, falou assim, por que não, de repente, fazer uma parceria com os médicos, é um clube privado, enfim, aquele espaço fechado, e está deteriorando, para a gente tentar resgatar aquele espaço e oferecer mais uma oportunidade para os nossos clientes. E foi exatamente o que fizemos. Durante a pandemia, o pessoal procurou muito ambientes abertos, esportes mais ao ar livre. E foi quando o beach tennis começou a surgir em Passo, onde nós trouxemos aí as quadras. E nós começamos com 4 quadras, aí depois fomos para 6, 9, hoje já são 13 quadras, né? 13 quadras ali dentro? São 13 quadras. Uau! Hoje nós somos o maior complexo de esportes de areia do sul de Minas. Que né? bacana! Então dessas 50 em Passo, 13 é de você. Exatamente. A gente já tem um quarto aí das quadras. Né? E as demais são espalhadas em algumas unidades menores, dentro de condomínios. Sim, né? Então, sim. e aí praticamente um quarto das quadras tem Passo, então um quarto com a gente lá. Mas tem também as quadras de tênis. Tem Continuam lá. as quadras de lá tênis. Tem piscina, as quadras de tênis, tem playground para criança, a gente tem um auditório lá para treinamento, um espaço bem gostoso. Tem uma lanchonete com um barzinho que a gente faz alguns eventos lá. Agora há pouco teve, né, um evento uma jornada de beach tennis lá, não teve? Tem, não. Hoje, esse final de semana, começa daqui a pouquinho, inclusive. Olha aí, ó. Então a gente sempre promove, porque o beach tennis integra muitas pessoas, isso é muito legal. Que legal. Então dá pra jogar o pai, o filho, o marido e mulher, independente. A gente pega o futebol, por exemplo. Então é um esporte mais masculino ainda no Brasil. Então tem a galerinha do futebol. Então é muito masculino. Então a galerinha do futebol feminino. Então não tem muito entrosamento. O beach tennis tem uma ruptura total. Além de ser um esporte muito fácil de jogar, de aprender, muito democrático. Então entrosa todo mundo. Porque aí vai a mãe com o filho, às vezes faz uma dupla e participa do campeonato, marido e mulher faz uma dupla e joga no campeonato, tem as duplas mistas, tem categoria kids, tem 40 mais, então tem todas as idades. Literalmente 8 a 80. Que bacana, que bacana. E o esporte não para de crescer. Né? Nossa, que legal, né? Assim, Marcelo, como é que foi a jornada? A 21 se instalou em Passo em quando? Ela foi em 2015. 2015. 8 anos. 8 anos, então. Isso. Então, em 8 anos,
vocês praticamente triplicaram o negócio de vocês. Exatamente, é. Em 8 anos. A gente saiu de 0 alunos aí para um número que a gente deixa ainda como um número secreto, mas é um número, a gente tem um grande número de alunos aí, graças a Deus. Que bacana. Estamos com muita força. E os projetos não param. A gente tem projeto de expansão da marca, Sim. tem novidade tanto nas 2 unidades, Sim. enfim, e com expansão para novas unidades legal. também. Se você pudesse dizer assim, César, esse foi o fator crucial para que em 8 anos a gente triplicasse o nosso negócio. Qual foi o fator Eu acho que principal? está muito ligado às tendências, né? Saber o que o mercado está demandando para a gente poder preparar, envelopar e entregar isso de forma adequada. Legal. Porque se eu mantivesse da mesma forma, a Live é um grande exemplo. A Live, nós copiamos o modelo copiamos não, a gente adaptou um modelo que a gente trouxe da Smart Fit, de ter uma grande estrutura e pouco atendimento. E cara, a gente percebe que a gente não tem uma população que tem uma capacidade de treino ou que conhece a musculação de forma profunda, diferente de grandes centros. Então no início as pessoas tinham muita dificuldade por ter só uma atendente de repente por horário. Então o pessoal ia lá e ficava meio assim, não sei treinar. Então logo a gente já teve que pivotar, poxa vida, então vamos tentar atender esse cara. E aí, reforçamos nosso time. Sim. Então se a gente não tá ligado e sentir, porque às vezes a gente mira alguma coisa e às vezes erra, mas a gente tem que ter essa capacidade de observação, mudar e entregar da forma que o cliente está querendo. Então a atenção é extremamente importante. Extrema, a todo momento. E aí realmente está 24 horas por dia concentrado no negócio. É saber o que está acontecendo ao nosso redor. A gente tem concorrentes qualificados aí na cidade, então assim, e felizmente, porque quando você tem concorrência, você É bom, né? tem que estar sempre ligado. Se mexe, né? Porque você tem que estar se mexendo, inovando, trazendo coisa nova. É o Isso tubarão, é o tubarão no tanque do salmão, né? Do salmão, né? Na história japonesa lá, né? Exatamente, né? A concorrência é isso, né? É o tubarão no tanque. Tem gente que não gosta de concorrência, tem gente que quer o mal do concorrente. Não, a gente gosta do concorrente. Legal. Mas se o concorrente ele é bom, é um concorrente qualificado, é um cara que não quer te prejudicar, isso é legal demais. Todo mundo cresce. É legal demais. Porque, o que aquele cara tá planejando? Vamos tentar sair na frente dele, né? Vamos tentar trazer coisa nova. Isso é bom demais, assim. E isso faz com que a gente melhore cada dia mais e busque novas coisas, né? Outra coisa que a gente percebe, Marcelo, ainda existe muito mito nisso, né? A sociedade, né? Você com o Henrique são, cara, carne e unha. Tem a Ashe no meio que surgiu no meio desse processo todo, né? Vocês dois, assim, a sociedade deu certo pra caramba, né? Eu qual vejo é o fator ali entre vocês dois? Eu vejo uma sociedade, algumas pessoas fazendo sociedade, na verdade, por achar que aquela pessoa é muito amiga, é muito próxima, ou compartilham de algo que elas gostam junto. Poxa, eu gosto de treinar, vamos abrir uma academia junto? E eu acho que não é por aí. Eu acho que o fator de sucesso da nossa sociedade, e é bem provável que a gente toque muitos outros projetos juntos, se Deus quiser, é a admiração. Eu acho que você tem que admirar uma pessoa que está de lá por ela fazer algo que seja muito bom, que talvez você não faça bem. Sim. O Henrique é uma coisa que me chamou muita atenção, como eu te disse, ele formou em Ouro Preto, né, lá também, fez farmácia, e nós tínhamos uma pequena mesada. Eu também, um pouco antes dele, a gente ganhava, sei lá, 300, 400 reais para pagar todas as despesas, pagar todos os custos de transporte, aluguel, alimentação, tudo, e com uma pequena quantia. E ainda, de repente, sobrar algum para tentar divertir, fazer algum passeio, alguma viagem, alguma festa. O Henrique também. Só que ele, durante esses 300, sei lá, 400 reais que ele ganhava durante o período que a mãe dele mandava para ele essa mesada, ele juntou uma grana. No final do curso dele foi morar nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você fala assim, poxa, esse cara minimamente era organizado. Sim. Ele é um cara que tem disciplina, que sabe onde quer chegar, sabe o que quer. Então, isso me chamou muita atenção nele. Sim. Acredito que ele também falou, pô, o Marcelo ele é diferente por isso. Aí só ele vai falar. Fica para o próximo convite. Então, a admiração, eu acho, fala, poxa, esse cara faz isso muito bem. E isso aí talvez eu não seja tão bom, e esse cara faz melhor do que eu. Olha que legal. E ele comigo, nós vamos dar liga. E até essa semana nós fizemos semana passada fizemos um treinamento com a Ana Flávia, da Emer Coaching, né? E é impressionante, né, como a gente tem características totalmente complementares, assim. Olha que bacana.
a gente fez um teste que chama DISC, né? E nesse teste é impressionante. O Kili é muito forte, eu sou bem fraco. O Kili já não vai tão bem, eu vou muito bem. Que legal. Então é uma coisa assim, é até assustador, parece que foi combinado. Assim. Bacana. Olha só pra você ver, César, as diferenças trabalhando a favor. Exatamente, E muitas vezes a pessoa vai falar que, nossa, pensa tão diferente, ou questões tão diferentes que não vai dar certo. Mas na verdade E é muito disso. O Henrique é um cara muito mais incisivo, muito mais enfático. Eu sou um cara mais boa praça, eu quero tudo. Eu evito tentar em estresse. Tanto com o Henrique é mais racional. Muito racional. E eu sou mais mais idealista, emocional, enfim. Beleza. Então, e às vezes eu começo a viajar demais, então ele me puxa pelo pé. E aí, às vezes ele também compra a minha viagem, mas ele é o cara que executa, entendeu? Às vezes eu imagino coisa demais, mas Marcelo, mas não vamos executar. Então a gente tem essa troca de experiência, esses brainstorms a todo momento. Legal. E é muito legal, porque a gente constrói isso juntos, né? Porque acho que se a gente pensar muito igual, eu acho que talvez a gente ia viajar demais ou ia segurar demais, Sim, né? Então, perfeito. esse equilíbrio, esse ponderamento que um dá pro outro, eu acho que ele é bem, bem bacana. Outro ponto importante, um terceiro ponto importante que eu percebo na sua fala também, Marcelo, é o planejamento, né? Vocês estão sempre se planejando, né? Sempre. O planejamento, Sempre assim, construindo, organizando, planejamento não só no papel, papel. não só no papel, no financeiro. A gente é muito equilibrado. No início foi meio louco. No início, pra gente começar, eu costumo sempre brincar, o empresário que está começando, ele tem que entender um pouquinho de contabilidade, não sei quem está ouvindo aí, mas quem quer empreender, tem que saber de contabilidade, tem que saber de RH, tem que saber de marketing, tem que saber de um pouquinho de tudo. Tem que saber. Não sei se é um especialista, mas você tem que entender. Legal. Até quando você for conversar alguma coisa com o funcionário, se você vai ter o funcionário ou com a sua contabilidade, você tem que saber. Você tem que entender um pouquinho. Poxa, no início, eu fazia o marketing. A gente ia visitar, fazia o boca a boca, a gente criava as artes. Hoje em dia a gente tem uma agência, mas eu tenho que entender de marketing para saber onde eu quero chegar, porque senão a gente já vem com tudo pronto e ele vai me empurrar. Não é isso onde é o que eu quero, enfim, tem que saber entender um pouquinho de tudo aquilo, né? Legal. É isso aí. Então, assim, são pontos extremamente importantes que a gente tem visto aqui nos nossos podcasts, nos outros momentos, Marcelo. Você tem colocado de maneira muito, muito efetiva pra gente aí, né? A questão da sociedade, como é que se trabalha, né, essa responsabilidade e além da gratidão, né, mas você disse aí, você utilizou uma palavra muito importante que é a admiração, né? Admirar, né, vem do grego ad, né? Então realmente juntar com o outro, né, estar juntos aí para poder fazer uma coisa comum. Isso é extremamente importante. A gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. A gente mira lá, cada um com as suas competências, que são distintas, e para somar, completar, para a gente chegar lá da maneira mais rápida possível. O planejamento, né? E estar sempre muito bem atento a essas tendências, né? O que tá acontecendo. E o mercado traz surpresas para a gente. Então, quando imaginaríamos que teríamos uma pandemia que assolou o planeta, né? Então, se você não tem um planejamento, você sabe onde você quer chegar, porque ele pode balançar. E muitas 5 empresas... anos depois, né? Do 2015, 2020, vocês estavam com a pandemia na porta, né? Exato. Já tinha a Live? Já tinha a Live, a Live já tinha Ele já tinha uns 3, 4 anos, né? Exato, né? E aí depois, logo em seguida, então, é que veio o Clube dos Médicos junto. Exatamente. O Clube dos Médicos fez agora 2 anos. Agora há pouco você comentou, eu não dei muito ouvidos, mas agora eu quero entrar nessa parte aí, né? E como é que foi assim entrar pra Ash? Mais uma vez. Casa noturna, cara? Como observação de demanda do mercado. Vontade de fazer alguma coisa? Não é assim. O empresário ou o empreendedor, né? Ele está sempre enxergando alguma coisa. É o empreendedor mesmo, aí é a visão empreendedora. Poxa, vamos transformar. Vamos. É a mesma coisa, a gente gostava de divertir, eu sempre gostei da noite e tal. E vimos também que a cidade não tinha algo que falou, a gente vê coisas tão legais lá fora, porque a gente não traz algo bacana pra cá, né? E trabalhar na noite é muito interessante, assim. A gente sempre colocou um break-even e um payback, uma taxa de retorno do investimento um pouco mais dilatada, só que na noite é extremamente rentável, assim. A gente colocou para 2 anos e meio, a gente colocou com 1 ano e 2 meses, a gente estava com payback já tínhamos conseguido o retorno do investimento lá. Só que logo na sequência, com 2 anos de casa, eu e o Henrique decidimos fazer uma loucura, entramos no MBA
em Ribeirão Preto, então a gente começou a viajar demais nos finais de semana. Então por um tempo a gente começou a terceirizar algumas festas, mas a casa ainda continua rodando. Hoje saímos um pouquinho da frente das festas, a gente está alocando mais para alguns eventos, não só eventos. Lá acontece casamento, festas de 15 anos, formatura, festas mesmo para o público em geral. Então hoje a gente saiu um pouquinho da questão da Estia, mas ela tá rodando ainda, tá ativa, com menos intensidade que ela teve antes, porque o papel dela já cumpriu lá atrás. Legal, então a gente já conseguiu esse retorno de investimento e as festas seguem, né? E agora vocês vão ficar só na área de atividade física mesmo? Aí por enquanto sim, até onde tudo indica, a gente tem alguns planejamentos de ampliar as unidades. Legal. E são projetos aí para 2024. Sim. Mas fica para um próximo convite, né? E esse projeto, os dois projetos que estão por vir, eles seguem na área da saúde. Na área da saúde. César, um ponto importante que ele comentou bastante, né, que eu tô percebendo, muitas vezes o empreendedor, mais uma vez naquela ideia da resposta, o empreendedor fica perdido. Né? Tem a ideia e tudo, mas fica perdido. Mas a resposta está onde? Está no cliente dele. Está no cliente. Tá na necessidade do cliente dele, tá no mercado ali, né? Exatamente. Então, se ele tá com dúvidas, mais uma vez, ele olha pro cliente dele, entende o que o cliente dele tá precisando e soluciona. Perfeito. Você vê só dentro do próprio negócio dele, ele falou, eu consigo identificar quem vai cedo para atender melhor o quem vai cedo. E ser fiel ao propósito do negócio, porque eu vejo uma outra necessidade que o mercado ainda me grita. Mas o meu público que eu tô atendendo aqui na Clube 21 é X. E é engraçado. Eu não posso me vender. E é engraçado isso. Até hoje as pessoas não entendem. Por que vocês têm duas academias com nomes diferentes? São completamente valores diferentes, atendimentos diferentes, estruturas completamente distintas. Assim. E a gente entende hoje que lá atrás a decisão foi completamente acertada. De ter marcas completamente diferentes, comunicações completamente distintas, porque os públicos são distintos. São distintos. Escutar o cliente, o empreendedor, escutar o cliente, escutar o mercado, acho que seria um bom caminho. Eu vejo nessa competência empreendedora a humildade, né? A educação do ego. Eu não faço um negócio, não é para mim, né? Exatamente. Eu faço um negócio pro cliente. Exatamente. Né? Por isso que você é pro cliente. Apesar de ter começado um negócio, né, a partir de alguma coisa que eu gosto de fazer, Marcelo já treinava, o Henrique já treinava, gostam de academia, mas não fazem, não é para eles, né? Não é para satisfazer o ego deles. Mas é para servir. É para servir. Exatamente. E isso eu acho que é um segredo nos negócios que, assim, é muito sutil e garante o sucesso. Não é, Marcelo? E até hoje a gente está entendendo ainda. Servir. Mesmo depois de 8 anos, a gente ainda está adaptando a nossa forma de atender, de melhorar, para saber o que efetivamente o cliente quer. Olha. Porque muita coisa mudou nos últimos 2 anos, por incrível que pareça. Eu estava lendo um dado hoje. Né, Marcelo? A gente muda, né? Estava lendo hoje, já são acho que 9 milhões de pessoas já trabalhando em home office. Quando você imaginou isso antes da pandemia, né? E quem trabalha em home office chega a receber 2,7 vezes mais do que quem está no trabalho físico, né? E essa é uma demanda que surgiu em 2 anos. Imagina, uma realidade completamente distinta. Aumentaram os Gympass. Muito. Não é? Aqui em Passo a gente tem Gympass? Tem. Todas as unidades nossas a gente já recebe Gympass. Legal. São os planos corporativos. São os planos corporativos. A gente vê isso muito em centros maiores, né? Eu não sabia que aqui em Passo já tinham empresas que trabalhavam com... a gente já há um tempo, a gente trabalha também com os planos corporativos nossos, né, que eles podem seguir de 3 formas. Ou um plano com desconto para aquela empresa, mediante um número de adeptos. Tem um plano híbrido, que a empresa paga uma parte, o funcionário paga outra, como se fosse um benefício. E tem uma que a empresa paga 100%. E dá 100% do benefício também com desconto para esse funcionário. E a gente tem várias empresas que são parceiras nossas aí, que tocam... E assim, possibilitam isso. A gente costuma brincar, eu e o Henrique, que plano de plano de saúde mesmo é a academia. O outro plano lá que você paga por mês, você usar o hospital, aquilo é um plano de doença. Que você só usa quando você está doente. O plano de saúde, né, é a prática esportiva, que vai te inibir de uma série de problemas que nós conversávamos até antes de começar. Esse é um ponto bom de ser tocado, né? Você pensa, a visão dele é fantástica. Plano de saúde na prevenção, né? De você manter uma boa qualidade de vida. Eu consigo listar aqui tranquilamente muitos benefícios da prática esportiva. Se o patrão, ou o chefe, ou o proprietário entende que os colaboradores eles precisam treinar, então ele vai ter uma série de benefícios. O cara vai tratar, ele reconhece como um benefício que a empresa está oferecendo.
ele vai ter melhoras em todos os seus quadros de saúde, desde de parte cardíaca, melhora de triglicérides, pressão alta, diabetes, humor. Então ele vai faltar menos, vai colocar menos atestado. Então é uma série de benefícios que se o proprietário entender que o colaborador dele precisa de estar ali disposto, ele faz todo sentido. Legal. Entendeu? Até essa questão, né, trabalhista, considerando como um benefício, dependendo da forma como for, não incorpora o salário, não tem. E você aumenta o ganho do funcionário, mas não onera os demais verbas trabalhistas do funcionário. Então essa ação percepção simples. de valor. E hoje, felizmente, acho que a pandemia também trouxe algo muito forte. Assim, as pessoas enxergaram efetivamente o poder da saúde, né? O quão vale a gente cuidar da nossa saúde. Se eu estou bem preparado, eu fico muito mais resistente, muito mais menos suscetível a qualquer oscilação que a gente tem no planeta aí, que depois acho que trouxe muitas lições, né? Ainda mais que o tempo de vida está aumentando, né? Duas questões, né, que a gente vem discutindo muito no meio empresarial, né, das organizações, que é isso, né, a saúde mental, dentro da saúde mental, a ansiedade e a depressão, né, são duas coisas que a gente consegue, né, tratar com atividade física. Né? Tudo. Assim, a gente sabe que só não faz atividade física quem ou está impossibilitado de alguma forma, porque até mesmo, não tenho grana para pagar uma academia. Poxa, tem tanta coisa para ser feita, desde aplicativo gratuito, corrida na rua, funcional, tem muitas possibilidades. Então, assim, se eu posso deixar uma dica para quem está nos ouvindo aqui, faça atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Então, se você faz atividade física, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, você concorda comigo que até o final da sua vida você vai estar metade do seu tempo em atividade? Em atividade. Então, fazendo alguma coisa, e não precisa ser uma atividade de longo prazo, você vai estar fazendo ali 1 hora, 40 minutos, você consegue fazer um treino muito legal. E você vai ter resultados assim Pro resto da vida. pro resto da vida. Legal, Literalmente. legal. E eu costumo brincar, se você tem 10 anos, comece atividade física. Se você tem 20, comece. Se tem 30, comece. Se tem 40, 50. Dependendo da idade que você esteja. Comece. Né? É isso. É isso aí, muito bom. Ter ação, né? Isso Ter aí, adição e isso aí. atitude. Marcelão, aquela mensagem empreendedora para quem está querendo começar um negócio ou já tem o seu negócio e quer ter mais sucesso. Eu acho que nós já até falamos aqui. Eu acho que é o poder da resiliência. Você simplesmente começar, você vai ter muitas barreiras, muitas dificuldades. Tem hora que você vai colocar a mão na cabeça, poxa, será que vai dar? Mas dá. Então a partir do momento que você tem um planejamento bem executado, seja fiel a esse planejamento e tenha resiliência. Siga até o fim e você vai ter resultado. Muitas vezes, até mesmo a pandemia mostrou muito isso pra gente. Eu citei algumas vezes a pandemia aqui, mas isso ficou muito claro para nós. Que sendo fiel ao planejamento e apostando naquilo que a gente planejou e aquilo que a gente acredita, a gente consegue superar todas essas dificuldades e seguir em frente. Bacana, beleza. Marcelo, foi bom demais, cara. O tempo aí eu já nem passo, já estamos quase 1 hora aqui batendo papo. Foi muito bom, cara. Obrigado a sua disponibilidade, né? A sua energia, trazer essa energia aqui pro podcast com a gente. Foi muito bacana, Para encerrar, eu queria só falar uma frase que meu pai falava muito para mim, assim, Manda bala. E eu acho que tem a ver com o momento. E é uma frase até do Charles Chaplin. Diga. Né, que nossos esforços desafiam as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas que estão aí na história foram conquistas daquilo que parecia completamente impossível, né? Então, assim, a gente tem que acreditar. Acredita, é isso aí. Muito bom, né, Bruno? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Marcelo, por enriquecer nós aqui com esse conhecimento, com a sua história, para ajudar nós, os nossos empreendedores a conseguir prosperar e colocar em ação, né? A atitude, o negócio dele. Né? Eu que parabenizo vocês pelo momento incrível, assim, de poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência e de aprender também com todo mundo que vem aqui, né? Exatamente. Isso, assim, para quem está começando faz toda a diferença. Eu sou praticamente um fã de podcast, assim, sempre estou escutando os grandes mentores, os grandes empreendedores, só que às vezes um grande aprendizado está naquele que é pequeno, que às vezes a realidade dele se faz mais sentido para a gente. É isso aí. A gente vai construindo isso juntos, né, Marcelo? Parabéns e conte sempre com a gente. Coisa boa. Show de bola. Muito obrigado. Obrigadão, César. Muito obrigado a você que nos acompanha aí. E saiba, você pode. Grande abraço aí.